Fui avisada de que os ambientes que eu estava frequentando não era o meu lugar e agora nós vamos entender o porquê. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa, gente, pela qualidade dos vídeos, tá? Principalmente no YouTube, mas eu realmente estou priorizando em colocar para fora tudo que eu tenho, né, guardado, tudo que eu vivenciei, do que com a qualidade no momento, tá? Creio que com o tempo a gente vai melhorando, mas vamos para a parte de interesse. Como eu tinha comentado com vocês, em alguns lugares que eu frequentava, principalmente festas raves, chegavam pessoas perto de mim me avisando que o meu lugar não era ali. E aqui a gente vai entender um pouco sobre isso, tá? E nesse determinado momento, gente, o Espírito Santo, né, ministrou no meu coração naquela época sobre a essência, né, sobre a minha infância. E isso foi um ponto crucial para eu poder entender o que ele estava tentando me dizer. E o que vai nortear o nosso papo de hoje vai ser Provérbios 22, no versículo 6, que fala: Ensina o caminho que seu filho deve andar, que ainda que ele for velho, ele não se desviará dele. E foi exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesse início de conversão. Então, foi quando ele puxou minha memória até os meus 10 anos e de forma positiva, claro. Depois, mais para frente, eu vou falar com vocês um pouco mais detalhado sobre a minha infância. Mas neste ponto, o Espírito Santo ele quis me lembrar, né, quem eu era, o que aquela criancinha de 10 anos ela gostava de fazer antes de ter, né, essas influências externas. Ele falou basicamente o que me fazia bem antes de eu me apegar a tudo que veio, né, depois de externo. Porque quando a gente é criança, a gente é muito inocente. Então Deus quis buscar essa inocência de dentro de mim, né? E eu sempre tive uma boa criação, gente. Por mais, né, que tem alguns pontos que eu vou voltar com vocês depois, mas os meus pais, eles sempre priorizaram uma boa educação pra gente, priorizaram colocar a gente em ambientes que fizessem mesmo, né, a gente desenvolver como ser humano, incentivava no estudo, na igreja, a não falar palavrão, a ser crianças educadas, a não contar mentiras, a não manipular. Por exemplo, eu fui entender manipulação, gente, tem poucos anos, porque até então, meus pais, eu acho que eles fizeram até demais, por um lado, porque a gente não sabia o que existia no mundo, sabe? Nós fomos crianças que fomos criadas mesmo de forma muito inocente, e isso fez muita diferença para eu entender o que eu estava vivendo ali naquele momento. Então, como eu já não estava mais feliz, gente, eu não conseguia mais preencher esse vazio com nada que eu fazia na minha vida. Deus começou a me voltar para minha infância, né, que foi antes de tudo de ruim que eu fiz e que fizeram comigo. É isso em geral na minha vida inteira, tá? Não somente aqueles pontos que eu conversei com vocês, eu tenho muita coisa para compartilhar aqui ainda, mas ele me fez voltar lá e entender de fato o que eu fazia que me trazia alegria antes de festas, antes de relacionamentos, antes de trabalho, antes de tudo, gente. Então eu tive que voltar lá na minha infância e vir realmente resgatando aqueles hábitos e aqueles comportamentos que eu tinha. Então, Deus me lembrou que eu gostava de cozinhar, Deus me lembrou que eu gostava de caminhar, Deus me lembrou que eu gostava de ficar com a minha família, que eu gostava de natureza, que eu gostava de ir à missa, que eu gostava de costurar. Então eu tinha muitas coisas que eu gostava e que eu tinha abandonado por ter me corrompido com o que as pessoas fizeram comigo. E também, gente, porque a gente tem mania de se colocar como santinho, como coitadinho, e eu também me corrompi pelas minhas próprias escolhas. Então também é muito fácil a gente vir aqui, a gente querer jogar a culpa no outro, mas a maioria das coisas que aconteceram comigo foram consequências das minhas escolhas, né? De estar em lugares errados, de fazer coisas erradas, de andar com pessoas que tinham um comportamento, né, e o pensamento diferente do meu, para eu realmente conseguir dar passos diferentes daqueles que eu estava dando, que estavam me matando, gente, por dentro e por fora, porque eu era assim. Enquanto eu tava me divertindo, enquanto eu tava lá no Oba-Oba, eu era muito feliz. Eu tava, nossa, que felicidade que é viver. A gente vive coisas que outras pessoas não têm nem noção. Era esse o meu pensamento, né?
Só que tudo isso parou de me preencher, então eu tive que realmente gerar uma nova identidade minha para eu poder ser mais alinhada com a minha essência, que era aquela garotinha que não tinha maldade nenhuma. E foi essencial, gente, fazer esse trabalho, então eu tive que voltar mesmo, eu tive que fazer uma lista. Gente, era a mesma coisa de eu estar conhecendo uma pessoa nova. Por quê? Eu tive que fazer uma lista de tudo que eu gostava de fazer, dos lugares que eu gostava de frequentar, e tudo isso sem envolver valor financeiro. É claro, gente, a maioria das coisas envolvem, mas Deus queria mesmo trabalhar no simples, entendeu? Porque o que ele falou comigo, se eu tirar tudo isso aqui que você tem, tudo isso de você, quem que você é? Quem que você vai ser? Então, Deus, quando ele começa a trabalhar no nosso coração, ele começa a trabalhar de forma muito simples. Isso foi em pequenos comportamentos, mudanças de ambiente, de mentalidade e de esforço, gente. Porque se a gente não se esforçar, se a gente não falar não, se a gente não aceitar a dor de encarar os nossos medos, a dor de encarar as nossas dores, a gente não vai romper, a gente vai continuar no mesmo ciclo. Então foi fundamental eu voltar na minha essência para eu poder entender quem eu realmente era e o que o ambiente estava me transformando. Porque se você não se conhecer, você acha que você realmente é um ser humano horrível, gente. Porque como eu disse para vocês, as minhas escolhas, o que as pessoas fizeram comigo, tudo isso foi me corrompendo de uma tal maneira que eu tinha perdido a minha identidade, sabe? Eu já não sabia mais quem eu era, eu já não sabia mais dos meus valores. Gente, eu não via valor em mim. Por quê? Porque eu estava completamente corrompida. Então, quando a gente não vê valor na gente mesmo, as outras pessoas elas também não vão valorizar a gente, sabe? Então, isso me deixava muito chateada. Por quê? Porque eu não via valor em mim, as outras pessoas não viam valor em mim, e eu ficava nesse ciclo de me sentir insuficiente, de me sentir rejeitada e de perder quem eu realmente era mesmo, deixar aquelas atitudes do momento ou da fase definir o meu caráter, que é completamente diferente. Nesse período foi fundamental eu ter voltado para casa dos meus pais para eu poder entender realmente o que que era o amor, gente. Porque, por exemplo, né, eu fui criada muito em família, muito com valores. Então, a partir do momento que você escolhe o mundo, você perde essa essência, você começa a olhar para sua família como se ela fosse um fardo e não como se ela fosse a fonte de todo o amor que existe dentro de você, sabe? E foi tão incrível ter voltado para casa naquela época, por quê? Porque eu tive a oportunidade de honrar os meus pais, de fazer por eles coisas que eu tinha deixado a desejar na minha infância, sabe? Então foi como se eu tivesse mesmo tentado voltar para consertar e para me tornar mesmo uma nova mulher, para poder olhar para trás e sentir orgulho daquilo que eu fui, que eu fiz por eles também. Porque, gente, eu posso falar uma coisa para vocês, vocês gravam isso que eu estou falando. Eu já troquei a minha família para ficar com várias pessoas, com vários amigos. Por tudo eu já troquei minha família, mas em todos os momentos difíceis que eu passei, quem estava verdadeiramente do meu lado era a minha família, porque é muito fácil você correr para o braço dos seus amigos para evitar a correção, para evitar a verdade, né? Que os nossos pais, gente, infelizmente, eles têm que ter um papel chato na nossa vida. Porque eu não sei vocês, mas se for olhar por mim, gente, eu só quero oba-oba, eu só quero diversão, sabe? Então é muito mais fácil a gente se afastar de pessoas que cobram a nossa responsabilidade e nos associar a pessoas que querem só oba-oba. Por quê? É muito melhor a gente fugir da nossa realidade, né? Porque a gente ter responsabilidade com as coisas não é fácil. Então, vocês acham que para mim é fácil eu abrir mão o que os jovens da minha idade vivem mesmo, né? As coisas que eu sempre gostei, igual eu sempre gostei muito de sair,
né, o meu maior sonho era me casar, mas não aconteceu. Então eu foquei, né, na minha vida profissional e na minha vida social, que era o meu lazer, eu amava sair, gente. Então não foi fácil para mim abrir mão de todas essas coisas para eu poder voltar e tratar as feridas que precisavam ser tratadas, a resgatar realmente a mulher que eu me sinto orgulho, né? Eu sinto orgulho hoje da mulher que eu sou, sabe? Eu tenho muito mais valores, eu tenho muito mais respeito, eu sou muito mais madura do que aquela menina que ficava se deixando levar pelas coisas fáceis da vida, né? Que escolhia realmente viver pelos prazeres, pelas dores. Então, para mim, não é fácil também renunciar, mas é mais difícil ainda eu continuar aceitando e vivendo nesses ambientes, sabe? Isso me destrói muito mais como mulher e cada vez eu vou testificando mais isso, cada vez que eu vou me socializando em ambientes que não combinam mais comigo, cada vez que eu me aproximo de pessoas que não são alinhadas com o que eu quero, é um sofrimento que eu passo, é um sofrimento de ter que renunciar a essas pessoas, é um sofrimento de ter que sentir a dor que essas pessoas causam em mim consciente, porque elas também estão sofrendo, sabe? Só que elas não conseguem subir para a superfície para poder respirar. É muito mais fácil você se aliar com pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento, sentindo a mesma dor e se distrair com elas, gente. Para mim, vocês acham que não seria mais fácil? É igual eu, né? O meu trabalho ele me dá muita oportunidade de eu ir aos lugares sem precisar nem de pagar para poder estar lá, sabe? Vocês acham que para mim não seria muito mais fácil estar nesses lugares, fazendo tudo que eu sempre fui acostumada em fazer? Mas eu sei que isso não me preenche. Então, eu prefiro renunciar, né, deixar de estar com essas pessoas que não conseguem dar passos a favor delas mesmas, do que me sujeitar a ficar num lugar que só me mata todos os dias. Então, resumidamente, sem estar resumido, é isso, gente. Tentem voltar à essência de vocês, voltem para perto da família de vocês, que claro, eles vão te cobrar responsabilidade o tempo inteiro, mas é melhor você ser uma pessoa que honra ser responsável, que honra suas responsabilidades, que honra os seus valores, o seu caráter, do que você continuar se distraindo e corrompendo cada dia da sua vida, sendo uma pessoa que nem você mesmo admira, tá? Então é isso, espero que tenha feito sentido na vida de vocês e ótima semana para todo mundo.